Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse segundo episódio do Campcast. Eu sou Rafael Virgolin, sou então membro do Patrulheiro e estou aqui hoje com muita alegria para receber novos convidados e resgatar também um pouquinho daquilo que a gente viu no nosso primeiro episódio. Então, nosso primeiro episódio foi assim, um piloto para que a gente pudesse conhecer um pouco da estrutura do CampL Patrulheiro aqui de Limeira. E ali a gente conheceu então um pouco da coordenação, conheceu um pouco do presidente e 2 dos nossos adolescentes atendidos. E hoje não vai ser diferente, mas hoje tem uma novidade. Hoje eles dominaram. Hoje é só adolescente e a gente está muito feliz em receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Bem-vinda, Maria. Obrigado, viu? Samuel. Muito obrigado. Iago. Boa tarde, muito obrigado. Isso aí. Então, gente, hoje o bate-papo vai ser bem informal e a gente quer que seja assim para que a gente possa saber um pouco mais da vida dos adolescentes que a gente atende. Saber um pouco mais daquilo que eles experimentam nessa fase tão importante que o patrulheiro tem o prazer de acompanhar. E eu vou começar, então, primeiro conhecendo cada um deles. E eu quero conhecer primeiro as damas, né? Maria, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho de você, um pouquinho de como você conheceu o CampL, né? E depois a gente aprofunda um pouco mais nos outros assuntos, tá bom? Uhum. Obrigado, viu? Meu nome é Maria, eu tenho 16 anos, estudo atualmente no William Silva. E como eu conheci o CampL, foi através da minha irmã, que fez também CampL, minha mãe, minha tia também, que até hoje trabalha na ZF. E foi muito bom conhecer o CampL e tal. E, tipo... Todo mundo dessa família fez patrulheiro? Não, fez a minha irmã e a minha tia. Ah, legal. Meu irmão tentou, só que se atrasou, não conseguiu. Entendi. Aí, tipo, foi muito legal conhecer o CampL, muito legal estar no serviço de convivência. E atualmente estamos aí, né? Legal. Gente, só para vocês entenderem, o CampL, então, patrulheiro, é dividido em 2 etapas. O serviço de convivência, que é o primeiro estágio quando a galera chega, e depois disso eles são contratados como aprendizes, e aí eles viram propriamente, então, aprendiz, e tem um processo para chegar até esse momento, né? E podem também ser estagiários. Beleza, Maria, então seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Samuel, gente, pensa num menino que fala. É esse daqui, ó. Samuel, conta pra gente como que você chegou no CampL, qual que é a sua história até chegar a gente? Bom, primeiramente agradeço o convite, agradeço a presença de todos. Meu nome é Samuel, eu participei também no serviço de convivência, no coletivo 34. Acho que eu tô me sentindo um pouco velho, que já tá pra mais de 50. Já tá no 41 já e tem coletivo 52 já. Né? Também fiz parte do Aprendiz 35, né, o coletivo Aprendiz 35. Fiquei 1 ano e 7 meses na aprendizagem pela empresa Maxon Wills, né? E acho que foi isso. Bom, eu conheci o CampL através de amigos, da minha própria família. Permita que eu fale. Também participei do teatro, né? Permita que eu fale. Tá vindo a minha quarta apresentação, graças a Deus. Legal. Mas, enfim, conheci o CampL pelos meus amigos, pela minha família, e sempre foi meio que um sonho da minha família que todo mundo trilhasse o patrulheiro. A geração da minha mãe não pôde fazer, mas a geração anterior fez, né? Foi bem no comecinho do CampL. Muitas pessoas da minha família fizeram, e minha mãe sempre quis que eu fizesse. Acho que era bom, que seria, enfim, importante pra minha formação. É isso. Aí eu conheci o CampL e desde então tô aí. Legal, show de bola. Agora ele, Iago. E aí, senhor Iago, o que você me conta? Iago, gente, vou dar um spoiler, né? Iago, ele gosta tanto do CampL que ele tá fazendo pela segunda vez. Eu tô me sentindo atacado. Tá sentindo atacado? Desculpa. Tô me sentindo oprimido. Sinta-se à vontade, está num ambiente protegido, viu? Eu tô me sentindo oprimido aqui. E aí, conta pra gente, Iago. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Iago, pra quem não me conhece. Eu tô no CampL há um pouco de tempo, desde o fim de 2020 e começo de 2021, coletivo 13, se eu não me engano. Posso estar errado ainda, um pouco antes. Pega essa, Samuel, 13. Eu tô me sentindo velho. Você tá falando que você era velho? Então, o exército tá batendo na minha porta já, então. entendeu? Então, tá complicado. Mas enfim, entrei no CampL na época de pandemia, aquela época complicada pra todo mundo, né? Grande parte influenciado pela minha mãe, não digo nem pelo motivo ruim da coisa, né? Não no sentido ruim, mas no sentido bom de querer ver um futuro um pouco diferente, um futuro um pouco mais esperançoso, no sentido do trabalho e da formação enquanto pessoa. O CampL, desde muitos anos, acredito que, vamos lá, colocar desde a sua fundação aqui em Limeira, ele atrai muitos olhos dos muitos jovens e de muitos pais que são preocupados pela formação do seu filho. É verdade. No sentido enquanto cidadão, enquanto funcionário. Boa parte da sua vida você vai trabalhar.
E se você não trabalhar para os outros, você trabalhar para você mesmo. E você terá algumas pessoas que dependem de você. E minha mãe sempre teve isso na cabeça dela, no sentido de que o CampL seria uma porta de entrada para o mercado de trabalho muito confortável. Uma porta de entrada que seria um caminho seguro a se seguir. Legal. Onde as pessoas ali dentro poderiam pegar na sua mão, a partir dos 16 anos, e falar assim, seguinte, você pode isso, você não pode aquilo, você deve isso, você não deve aquilo, aqui dentro você tá seguro, vai. E a partir do momento que você acabar o seu contrato, se não for efetivado, se você não fizer a aprendizagem de novo, ainda assim você terá aquela aprendizagem andando com você para todo sempre. A gente espera, né? Enfim, entrei no CampL, peguei um pouco do período online, infelizmente não conheci boa parte dos professores pessoalmente, mas alguns que fizeram mais parte da minha formação no CampL pela primeira vez, no coletivo, ainda estão lá, como a Adriana, o Jonathan Xavier. E Jonathan Xavier parece que é 2 pessoas, né? É a mesma pessoa, gente. É o Xavier. É o Jonathan Xavier, o sobrenome dele. Enfim. Depois disso, entrei no teatro. No primeiro, permita que eu fale. Primeiro. No primeiro de todos. Nossa, honra, tá? Era muita só honra. mato, ele chegou, gente. Então, eu entrei no Permita que eu fale quando o nosso cenário tinha em torno de... Tinha menos de 20 itens. Olha só. E quase não tinha troca de cenário. Mas enfim, fiquei lá acho que até o quarto, permita que eu fale. Quando eu prometi entrar na faculdade, passei e não fui. E não voltei mais, permita que eu fale. Enfim, terminei minha aprendizagem na ZF Automotive. Foi uma grande aprendizagem, eu diria. Uma grande empresa, com pessoas ótimas, fui muito bem acolhido. E depois eu fiquei 1 ano fora do CampL sem nenhum tipo de ligação, sem teatro, sem nada. E 1 ano depois, volto pro CampL a fazer um curso de logística. É uma das primeiras turmas aí a fazer uma outro tipo de modalidade do curso de logística, ministrado pelos professores, o Rafael Virgolin, não sei se vocês conhecem, né? O rapaz aí um pouco sumido esse rapaz aí. Agora não vou lembrar o nome dele, coitado. O Carlos. O Carlos, sim, o Carlos. E como era o nome do outro? Adalto. O Adalto. Isso, o Adalto. Esqueci do Adalto, coitado. Patrimônio. Tadinho dele, vai ficar bravo comigo. Mas enfim. Fiz o curso de logística e fui convidado a trabalhar na Prometal, empresa que tô até agora, né, fazendo a segunda aprendizagem já. Legal. Que a lei da aprendizagem permite. Legal. Show de bola, gente. Então você vê, cada um tem a sua história, de alguma forma chegou até nós, né? Enquanto instituição, pra gente é uma alegria receber todos eles. E a gente quer receber todos e quer receber mais, inclusive, né? Hoje, pra vocês terem ideia, a gente tem uma lista de espera de 1.200 jovens. E a gente chama todos, né? Aí faz uma entrevista social e depois disso a gente encaminha de acordo com cada segmento e aquilo que a gente pode ajudar, né? Então, não são todos que vão conseguir entrar no programa, mas aqueles que a gente tem condição de colocar, a gente coloca. Bom, vocês começaram falando de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o Permita que eu fale, né? E eu vejo muito amor, eu fui em no último Permita, né, na apresentação, que gera, gente, só para vocês entenderem, na verdade o Permita é uma coletânea de vários escritos dos jovens que se transforma depois numa apresentação no Teatro Municipal aqui de Limeira. E aí, quem tá há mais tempo no Permita aí? Eu. Mas tá ativo? Não. Não tô mais. Não. Você vai se apresentar? Por favor. Não, nesse agora eu vou só como equipe de apoio, mas Tá. eu tô participando. Conta um pouco, então, da sua experiência no Permita, por favor. Bom, Permita que eu fale é um projeto de teatro, mas antes de ser um teatro, é uma forma de expressão. O próprio nome já diz, né? Permita que eu fale. É permitir que os jovens, adolescentes do CampL tenham lugar de fala. Talvez histórias que eles não conseguem contar para as pessoas, dividir com os pais, eles escrevem em poemas, enfim, slams, vários gêneros literários. E isso tudo é transformado em teatro, em cenas, para que a gente possa expressar para a cidade, né? E se expressar, né, as histórias que eles não podem contar abertamente. E eu tô desde o Permita que eu fale 3. Desde então não saí do projeto, até hoje participo. Igual eu disse, no próximo, que vai ser mês que vem, eu não vou estar participando sendo ator, mas eu vou estar como equipe de apoio. E é uma honra, de verdade. É um projeto ministrado pelo Jonathan Xavier, grande professor de teatro, né? Meu professor preferido, tá bom? Meu professor preferido, tá bom? Antes Puxa bem, hein? Saiu quebra-pau aqui dentro, não separa. Tá bom? Mas, de verdade, tenho que agradecer muito a ele. Ele não é só nosso professor, mas também nosso diretor. Ele dirige as cenas, todas as equipes. E é um projeto ótimo.
Também convido os ouvintes, as pessoas que estão assistindo, a conhecer o projeto. Tem tudo no Instagram do Jonathan, no Instagram dos participantes. E é muito bom. É um projeto, assim, que realmente liberta. Eu fui uma dessas pessoas que tive o prazer de participar desse projeto. Legal. E tem também no nosso Instagram, tá, gente? Se você ainda não segue no Instagram do Patrulheiro, vai atrás, então, Patrulheiro de Limeira, que a gente tem todas as informações lá, inclusive com as edições antigas. E para falar um pouquinho dessa grande potência que é o Permita, o quanto é importante a gente, então, ter ali um desenvolvimento que engloba tudo, né? O jeito que você fala, o jeito que você se expressa, o jeito que você escreve, né? Maria, você está experimentando alguma coisa disso lá no serviço? Sim, a gente já fez vários poemas. Agora eu tô participando do Permita, acho que 5, se eu tiver certa. Vou apresentar, sim. E tá sendo muito incrível, tipo, aprendi quase tudo sobre poema. Meus poemas também estão se desenvolvendo bem. Então, tá sendo uma experiência muito boa. E você vai ter uma cena? Vou. Ah, é? Sozinho ou não? Não, vai ter uma cena do coletivo inteiro. Ah, legal. Muito e já tá ensaiando, tá tudo certo. Já estamos fazendo ensaio, estamos vendo o horário por conta de um participante que talvez não vai poder ir. Mas tá sendo muito legal, desde os ensaios até a apresentação, eu espero que seja muito legal. O que você acha que ajudou, assim, você nesse tempo que você tá experimentando ensaiar e escrever? O quanto isso modificou, assim, seu jeito de ser mesmo? Bom, eu acho que o que me modificou foi eu me expressar direito, também me soltar mais, sabe? E me expressar principalmente. Porque eu era uma menina muito quietinha, fechada. Agora eu consigo falar bem com os outros, seja do Campielli ou fora do Campielli também. E é isso. Legal. Iago, fala pra mim, você participou dos Permitas. Nossa, eu não sei qual Permita eu parei, mas eu... Parou no 4, foi o último. Devo ter parado no 4, né? Não cheguei ao 5. E aí, pro Iago que chegou no Campielli, lá no primeiro dia. Até o Iago que tava lá, na frente de 600 pessoas no Teatro Municipal daqui de Limeira. O que mudou? O que acrescentou? O que foi importante nessa jornada? Veja, acredito que seja importante fazer um parâmetro. Havia uma pessoa quando entrou no Campielli a primeira vez, um eu. Houve outro eu quando eu fui para a ZF, outro eu quando eu entrei no Permita que eu fale pela primeira vez, e outro eu quando eu pisei no Permita que eu fale pela última vez. Quando você entra no Campielli é tudo diferente, tudo novo, é um tipo de interação social que você vai achar que você vai entrar lá como se fosse uma escola. Não é uma escola. É muito diferente. Os assuntos que você vai ter lá dentro não são assuntos parecidos com uma escola. A ordem que você segue lá dentro, a disciplina de como funciona o mercado de trabalho, de como as coisas são ensinadas e como devem ser feitas, não é como uma escola. É muito diferente. No Permita que eu fale, o Jonathan, não no sentido ruim, mas parte para uma contramão. O que você não consegue falar? Eu não consigo falar sobre esse problema que eu tenho aqui, sobre, sei lá, não gosto disso. Tá. Como que a gente vai expressar isso? Arte. Você conhece a arte? Conheço. Não, você não conhece a arte. Qual o acesso de arte que os alunos hoje estão tendo? Arte, de verdade. A exposição artística, não a alta arte. Aquilo que você está vendo lá em cima, 20 milhões de pessoas estão vendo junto com você. A arte municipal, a arte do seu estado, a arte nacional. Que a gente pode alcançar, né? Sim. E aí, o Campielli como um todo, porque todos fazem parte do projeto, não só o Jonathan, eles pegam na sua mão, enquanto jovem ainda, acabou de entrar, tá fresco lá dentro, e te convidam vem aqui, escreve um texto. O que você não consegue falar? Escreve pra mim. Eu posso ler? Eu vou ler pra você. Ele lê, fica, olha, o que você acha dessas alterações? Avalia pra mim. O que você gostaria de escrever que você ainda não conseguiu? E é um processo constante de amadurecimento enquanto você escreve, de compreensão do ser, enquanto a sua psique, e de um desenvolvimento pessoal muito grande. Que não deveria ser cessado quando o jovem sai do Campielli. Digo isso por iniciativa do jovem, no caso, né? Deveria ser desenvolvido, que ele deveria continuar Sim. a se desenvolver nesse sentido. Uma coisa interessante do Permita que eu fale é a base de onde vêm os livros, né? Alguns talvez que possam ter lido ou conhecer a pessoa em questão que eu vou citar devem ter reconhecido pelas capas e as inspirações no livro. Mas o Jonathan se inspira muito numa mulher chamada Rupi Kaur, autora de muitas obras de extrema qualidade,
Uhum. Eu não vou nem chamá-la de escritora, eu vou chamá-la de filósofa. Obras de muita qualidade. Conteúdos, assim, um tanto quanto pesados alguns, outros mais livres, como eu posso dizer. Mas é um livro que ele apresenta pra gente quando a gente pisa lá a primeira vez, que ele diz, olha, algum dia vocês vão se apresentar dessa maneira. Tudo que essa moça teve coragem de expor pro mundo, no sentido de arte, daquilo que o ser humano consegue colocar num livro, num papel pros outros apreciarem, vocês vão fazer também. E aí ele coloca você em cima de um palco pra mais de 400 pessoas e diz, vai que é tua. Se vira. E é interessante porque os assuntos abordados, pessoal, você que tá aí ouvindo a gente, vendo a gente, os assuntos abordados são diversos e principalmente são da realidade. Nada foge ou é uma coisa abstrata que não existe. Muito pelo contrário, tudo sai de dentro do coração, né? Samuel, você lembra de algum tema que te marcou bastante assim durante esse tempo? Cara, eu acho que na primeira apresentação, foi a apresentação mais simbólica, eu acho que de todo mundo que entra, acho que é a mais simbólica, mas na primeira apresentação eu tinha um amigo muito próximo, que hoje a gente fala pouco, mas ele ainda é um amigo muito próximo, que é o Carlos, e ele fez um poema sobre bullying, chamava Marcas, e foi tema de uma cena, não a nossa cena, mas foi tema de uma outra cena, e é um poema assim, eu não consigo falar ele inteiro pra você, mas é um poema que eu li e eu realmente me emocionei. É um poema muito pesado e foi um poema que eu vi ele escrevendo e ele me contando aquela história e foi um momento muito especial. Eu acho que pra mim foi um dos momentos mais marcantes de todo o teatro. Foi um poema muito importante, não só pra ele, mas pra mim, sabe que é uma pessoa muito importante pra mim. E quando ele tava escrevendo o poema, que eu tava ajudando ele a reformular as estrofes, enfim. E a gente começou a chorar junto, porque a gente tinha passado por coisas muito parecidas. Que legal. E aí, foi um dos momentos, assim, mais marcantes pra mim. E a gente tava ali escrevendo, a gente tava no Parque Cidade da Ípica, né? A gente tava escrevendo, e aí quando ele terminou, a gente falou... a gente deu ele deu o nome do poema de Marcas, porque ele falou que não podia ser cicatrizes, porque ele ainda não tava curado. Olha Mas, só. depois de muito tempo conversando hoje, a gente já passou por tudo. Conversei com ele recentemente e a gente realmente conseguiu evoluir. E acho que esse é um dos pontos que o Iago falou. Realmente a evolução. Permita que eu fale, o teatro, a forma de se expressar, a forma de falar, é realmente importante. É realmente você se libertar. Realmente você conseguir falar do que você tinha medo. Já vi muitas pessoas que chegaram lá tímidas, que não conseguiu nem falar cena, nem ler o roteiro. Nem falar o próprio nome. Nem falar o próprio nome. Chegava em cima do palco no ensaio geral, nossa, tremi. Nossa, tem muita gente olhando, mas chegou lá na frente e fez o que tinha que fazer. Entregou, né? Que legal. Que foi o momento mais emblemático, assim. Show de bola. Bom, gente, e aí é bom que já me dá o gancho pro próximo assunto que a gente queria abordar aqui hoje, né? Que é justamente como que é ser adolescente e quais são os desafios que vocês enfrentam hoje. Uma coisa é eu, né? Eu tenho 36 anos, jovem, né? Um moço. Já passei pela adolescência faz um tempo. E aí os meus problemas eram uns, né? Que a sua geração não enfrenta hoje, superou, ou pegou um gancho e evoluiu de alguma forma, né? Ou definitivamente piorou. Pode ser. Mas para vocês é outra realidade. Então, muito mais do que a gente tentar entender, eu acho que vocês tinham que falar mesmo. O que é mais difícil hoje para vocês em lidar com a vida? Não tô nem falando ainda dos problemas que a gente vai trazer dentro do Campieri, que são os problemas profissionais só. O que é mais desafiador hoje na vida de um adolescente? Quem quer começar? Vou deixar aberto. O mais desafiador, tipo assim, pra mim, é a aprovação dos pais. Tipo, pra mim, é uma coisa muito difícil de se conseguir. Sim. Seja pra pintar o cabelo ou namorado também. É muito difícil conseguir a aprovação dos pais. Seja em nota também, escola, qualquer coisa. Sua mãe é brava? Como que ela chama? Érica. É Dona Érica, pelo amor de Deus, filho. Dá uma folga pra essa menina. Ela é brava mesmo? Ela é. Mas é brava no sentido assim, vou cuidar dessa menina, Sim. ou é brava, vou judiar? Não, judiar não. tipo Alô, assim... conselho tutelar. Não, né? Mãe, por favor, não brigue Não comigo. expor a mãe, gente. Né? Tipo assim, ela é brava no sentido, você tem que estudar e conseguir ter um futuro bom. Entendi. Tipo, essa questão de futuro mesmo, ela pega no pé. Uhum. Principalmente comigo, que sou a mais nova. Ela pega no pé, não tem dó. Ô, Maria, como será que a mãe dela era com ela? Você tem ideia?
Pelas histórias que ela me contou, a mãe dela não era muito próxima dela. Ela não conseguiu ter muita conversa. O que eu consigo ter com a minha mãe. Olha, já temos um passo aí evoluindo. Uma evolução. Ela não conseguiu ter conversa com a mãe dela, mas eu consigo. Então, tipo, eu penso, se ela não conseguiu, eu consigo. Então, posso falar alguma coisa pra ela. Ela vai. Tem coisa que ela vai me apoiar, mas tem coisa que ela vai pegar no meu pé. Sim. Então, eu tenho essa visão. Que ela vai brigar comigo, mas vai ficar de boa. E é por um bem maior. É, por um bem maior. Legal. Com certeza. Show de bola. Gente, o Samuel tava mandando uma mensagem antes de começar aqui, né? Aí ele acabou a mensagem, falou, mamãe, te amo. Eu falei, ai, que fofinho. Samuel, como que é a sua relação com seus pais? Conta aí. Cara, assim, primeiramente, amo minha mãe, maravilhosa, tá bom? Dona Emiliana. Um beijo pra minha todas as mães do progenitora. Brasil. Um beijo pra mães do Brasil. Minha progenitora. E eu posso dizer que ela é uma mãe maravilhosa. Ela, assim, minha mãe é uma mãe solo, né? Eu não tenho proximidade com o meu pai, nem com a família do meu pai. Mas minha mãe praticamente me criou sozinha. E eu tenho uma boa relação com ela. Eu acho que a minha mãe, ela é professora. Ela é formada em pedagogia. Olha que legal. Então a minha criação foi um tanto quanto rígida. Confesso que minha mãe é rígida, mas não no sentido ruim da coisa. Ela sempre foi muito rígida comigo no sentido de me educar mesmo. Porque quando criança eu tinha uma revolta muito grande, tanto por causa do meu problema com meu pai, enfim. E ela me educou. Eu acho que isso é importante dizer. Eu também senti essa busca por aprovação dos pais, né? Não só dos pais, mas de qualquer figura que você tem como de paternidade ou maternidade. Mas em várias conversas que eu tive com a minha mãe sempre foi muito compreensiva comigo. E eu acho que isso falta um pouco. Eu acho que os adolescentes de hoje tendem a ter medo de conversar com os pais sobre muitos assuntos, tendem a ter inseguranças, às vezes por parte dos pais que não dão a liberdade, não dão aquela segurança. E às vezes eles nunca tiveram isso, né? Isso, às vezes eles nunca tiveram esse tipo de contato com alguns assuntos. Mas a minha mãe foi diferente. Como eu disse, ela é professora. E ela, quando eu me entendo por gente, ela falava assim, filho, a mamãe, ela fala tudo com você, que você quiser aprender, a mamãe tá aqui. E minha mãe é incrível. Nisso eu não posso reclamar. Mas eu também já tive essa busca por aprovação, certo? E é muito difícil lidar com isso. E eu acho que os adolescentes deviam realmente conversar com os pais. Eu acho que a conversa resolve tudo. Talvez nem tudo, mas ajuda. É um caminho, acho que é um processo. Né? Né? É verdade. Você acha que o maior desafio hoje da sua vida foi essa relação ou não? Assim, eu acho que o maior desafio não foi buscar a aprovação, mas foi manter a relação. Hoje em dia, eu digo, conversando com alguns amigos meus, que eu sinto medo, né, de me perder no meio do caminho. Eu acho que isso é o que o adolescente sente. Quando a gente tá passando pela adolescência, a gente passa por uma fase de transição. Por isso é uma fase complicada, cheio de porquês, cheio de querer, enfim. E eu acho que os adolescentes tendem a se perder, tendem a buscar um caminho, uma alternativa, e às vezes não é o que o tradicional quer, às vezes não é o que os pais querem, Sim. mas é o que você precisa. Então, eu acho que antes de buscar aprovação, tem que se ter coragem para seguir o caminho que você quer. É verdade. E eu acho que todo adolescente devia sentar antes de querer se relacionar com outras pessoas, né? Entender o que ele quer, entender o que ele é, o que ele sente, e por quê. E depois disso, transmitir com as outras pessoas. Realmente socializar com as outras pessoas. Acho que esse é o maior desafio. Porque hoje em dia a gente tem, enfim, muitas barreiras ao redor disso. Ao redor tipo, de se encontrar, de realmente saber o que quer fazer. Tem uma pressão muito grande em relação a isso. O meu maior desafio realmente não foi a busca de aprovação, mas foi esse de me encontrar, foi esse de escolher um caminho. Acho que essa é a coisa mais difícil pra mim, assim, na adolescência foi essa. Tô saindo dessa fase, graças a Deus. Amigo, tá bom? Soltou as barras. Você queria aprovação porque você tá aprovado. Opa! Rapaz, soltou as barras. Ai, meu pai amado. Soltou as barras. Iago, Samuel. qual que você acha que no seu lugar Veja. aí é o maior desafio, né? Olha lá, hein? não me coloco. É. Então, tem umas coisas diferentes. Gente, eu falo, porque eu dei aula pro Iago, né? Eu fui educador, hoje eu já tô na equipe da DM. Péssimo E aí, eu dei aula pro Samuel, não tive o prazer de dar aula pra Maria. Mas eu conheço essas peças raras, né? Então a gente tem que falar, vai devagar. Mas vai lá, Então, manda ver. Vamos lá. Bom, acima de tudo, não me coloco numa posição diferente, no sentido de estar acima, mas justamente de estar em um lugar diferente. Falando como alguém que está mais próximo dos 20 do que dos 15, entendeu? E mais próximo de vestir uma farda do que nunca. Olha lá. Um beijo, ministro da Defesa. Não.
Fala pra mim, gente. Eu tenho condição de ter um trem desse. Vai. Me aguentou bastante. Né? Vem mais por aí, em nome de Jesus. Enfim, eu acredito que ambos estão corretos no sentido de aprovação. E vou dar um spoiler pra vocês. Não acaba. Nunca. É pra sempre. Até depois que eles partem, eu acredito que seja. Tenho fé que o sentido de aprovação ainda vai existir por muito tempo. Eu também tenho muita proximidade com a minha mãe. É a pessoa mais importante do mundo. Morreria 7 vezes pra vê-la feliz. E também não tive a presença paterna muito grande. Mas tenho o meu padrasto, que chamo de pai carinhosamente. Pois é uma pessoa que merece o título. Meu mano Lucas, tamo junto. Tadinho. Mas enfim, tenho meu pai dentro de casa. Meu padrasto me ajudou a me criar a partir dos primeiros anos de vida. E minha mãe fez o papel de mãe dela, que ensina o homem a tratar as pessoas, a ser como é, a ser empático, a como viver em civilização no sentido sentimental da coisa. E acredito que meu pai fez o trabalho dele de ensinar um homem a como ser um homem na sociedade, no sentido de honra, disciplina, respeito, o que deve e o que não deve ser feito. Como alguém que está terminando a adolescência, minha mãe já disse que eu já acabei, mas eu acho que tô acabando ainda. Acho que tá restando um resto. Se tá mais perto dos 20, eu do já que dos 30. Sei não, hein? Enfim, eu vejo que um dos maiores problemas da adolescência hoje, além da comunicação, são muitos, na verdade. Nossa, Vocês são bem problemáticos, viu, gente? Nossa, eu queria dizer, muitos. vocês são muito problemáticos, parabéns. Problemas. O troféu problema vai pra vocês. Entendeu? Porque o problema não é um problema dos outros, é um problema nosso, enquanto faixa etária, enquanto geracional, e precisa ser terminado. Sim. Mas enfim, acredito que o grande problema da fase da adolescência seja justamente esse, da fase da aprovação dos pais, que não acaba. Não aprovação sobre aquilo que você quer fazer. Quero pintar o cabelo? Minha mãe não deixou. Quero ir pra tal lugar? Minha mãe não deixou. A aprovação quando você está mais próximo dos 20 anos era um pouco pior, era um pouco diferente. Supondo que sua mãe aprove tudo que você faça, independente da profissão, independente de qualquer coisa. O que vem depois daí é um medo maior. É o medo de, e se der errado, o que eu vou fazer? É porque você não é mais criança, né? Você Não é é mais ela criança. que vai sofrer as consequências, Exatamente. é você, né? É você por você. Exatamente. Você já pode mexer com dinheiro, você tem conta no banco, você é penalmente imputável, você vai pro mundo e problema seu. Entendeu? E aí você tem, todos nós temos, imagino, uma admiração por nossos pais. E um sentimento, acredito que equivalente, até mesmo de você que tá batendo 50 anos, 50 que moleque, tá louco? Acabou com a de querer levar pra dentro da sua casa o que sua mãe te deu a vida toda. Ela deu a vida dela, o seu pai deu a vida dele ao trabalho e a dentro de casa, ambos, pra garantir que você se torne alguém na vida. E aí você tem a pachorra de não se tornar alguém na vida. Não digo de, sou CEO da Unilever. Então, mas aí você tem que tomar cuidado, porque você eleva a expectativa também, né? Então, mas é um medo real. Então, é um medo real. Tudo bem, é um medo, Né? mas assim, não dá pra sempre viver, e grava isso na sua vida, grava isso na vida de vocês, não dá pra viver pra satisfazer a expectativa dos outros, mesmo que sejam nossos pais e as pessoas que a gente mais quer que não sejam decepcionadas. Porém, claro que tem uma média na vida que a gente quer retribuir, Exatamente. né, de alguma forma. Mas, gente, sai dessa neura de achar que a gente vai conseguir um dia entrar dentro da cabeça da outra pessoa pra satisfazer a expectativa dela, porque não vai. Não vai. E tudo bem, não tem problema. O problema maior é conseguir conviver com isso e aceitar. Né? E dizer, olha, eu errei agora, mas daqui a um tempo vou precisar então me refazer de alguma forma, a ponto de refazer essa trajetória. Vou fazer como essa trajetória? Vou dar qualidade a ela que eu não dei antes. De alguma forma não foi dada, por isso foi fracassada. Então não tenha em mente essa coisa de eu tenho que atender a expectativa do outro. A expectativa é mais sua, às vezes, do que deles, tá? É sobre se eu tenho que ser alguém pra recompensar isso. Eu acho que não é um sentido de recompensamento, mas é um sentido justamente de, tipo assim, cara, eu gostaria de... Então, eu partilho da opinião do Rafael. Eu acho que quando a gente trata desse assunto, um assunto delicado, com certeza, pra muitas pessoas, eu acho que a gente tem que jogar real. A questão é que eu tô entrando na fase adulta agora, é difícil conviver, enfim, com todos os problemas de adulto, e é difícil. Mas, nessa fase, você já passou por a transição. Igual eu disse, a adolescência é uma transição. Na fase adulta, você tem que entender que é você por você mesmo. Igual o Iago já citou. É você pagar conta, sustentar uma casa,
enfim... Ainda não cheguei lá. Do Do jeito que andam as coisas. Não, realmente, enfrentar os verdadeiros desafios. Sim. Eu sempre digo que é como se você terminasse o tutorial da vida. Agora você vai pro jogo de verdade. Agora vai pro jogo. E é exatamente isso. Não tem como você viver pelas expectativas dos outros. Não tem como. Aproveitando o gancho, a importância da existência de instituições como o CampL. A gente tem a vida adulta depois da escola. Não é dúvida, não é criticando o sistema de ensino. Não é isso que eu estou fazendo. Mas é isso que você vai fazer. É isso Não que eu vou criticando, fazer. mas já criticando. Não critica. Olha, se um fato é uma crítica, não é um problema meu. Bom, não é criticando o sistema de ensino, mas ele prepara o ser humano para a vida adulta de certa forma socialmente, mas não prepara para esperar aquilo que vai acontecer. Não é uma crítica à BNCC, tá bom? O que é BNCC? A Base Nacional Curricular Comum. As explica. disciplinas que você aprende na escola. Não é uma crítica a isso. É só que eu acredito que poderiam haver mais, não retirar nada que já existe, haver mais conteúdo para que o aluno aprendesse mais sobre como é a vida adulta, para que saísse da escola já preparado para isso, que é o que o CampL se propôs a fazer, né? É o que a gente anda fazendo. A gente entra no CampL, não é só para aprender sobre português, não é só sobre aprender sobre matemática ou sobre um pouco de administração pessoal, um pouco de administração pública, administração de empresas, são assuntos que a gente tem lá dentro. Mas também sobre... Você sabe quais são suas responsabilidades quando você atinge 18 anos enquanto mulher, enquanto homem? Enquanto homem você deve isso, você deve aquilo. Enquanto mulher você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Faculdade, você pretende fazer? Ah, não pretendo, quero abrir um negócio. Sabe como abre um negócio? Olha, o governo funciona assim, esse órgão funciona assado. Eu sou seu professor, tô aqui para te ajudar, tá bom? E é assim que funciona. A gente tem exemplos, por exemplo, o presidente atual do CampL é um empresário. Então é uma pessoa que também não é difícil acesso, fácil de conversar, super gente fina. Estava aqui no primeiro episódio. Sim. E a gente tem muito exemplo lá dentro, né? Tanto de funcionários que ascenderam, estão em cargos satisfatórios. Né, Rafael? Funcionários que Gente, é ascenderam em porque eu 6 mudei de meses. cargo, por isso que eles estão mexendo no saco. Porque eu mudei de cargo. Não, mas eu não tava falando dele, eu tava falando assim de positivo. Era um exemplo positivo? Eu não sou? É Não isso é um que quer exemplo dizer? positivo, não é um exemplo positivo. Entendi. Legal, eu acho que é esse caminho mesmo. E eu queria saber, Maria, você então tá num estágio diferente do deles, né? Você ainda não experimentou algumas coisas, né? Qual que é a sua expectativa, já que a gente falou de expectativa, né? Qual que é a sua expectativa? Porque mais cedo ou mais tarde agora, e acho que mais perto do que nunca, você vai ser empregada logo, né? E aí, qual que é a sua expectativa para esse momento? Ai, não tenho muitas, mas também tenho várias. Uma das minhas expectativas é que eu amadureça, claro, e também que eu entenda mais sobre o assunto, sabe? Sobre o assunto do mercado de trabalho. Aí, tô com medo, sim, mas... Já fez alguma entrevista? Não, ainda não. Mas você tá Tô treinando esperando. para? Sim. A minha mãe me ajuda nessa questão e tal. E também, minha expectativa é que eu sei que eu não vou ser encaminhada logo, mas que eu seja. Não de primeira, mas o mais Pode rápido ser que possível. Então passe por uma Eventualmente. frustração ali da primeira Sim. entrevista não ser o primeiro emprego, né? Sim. Você tá preparada para isso? Ou não? Não. Você passou na primeira entrevista? Pra ZF, sim. Você? Passei na primeira. Primeira entrevista? Então, mas muitos deles, pessoal, você que tá aí ouvindo a gente, muitos adolescentes, às vezes não passam na primeira entrevista e tudo bem. Por quê? Às vezes o perfil daquele adolescente não atende aquele momento da empresa ou aquela empresa em especial. Mas, com certeza, um dos perfis de empresas e de adolescentes vão combinar. Mas com certeza é parte do aprendizado de entender que Sim. não é Porque só a de vida cima é que real. constroem os Sim. mundos, Tem, né? na realidade, você não vai conseguir, às vezes, estar lá Sim. e conseguir o emprego que você Se quer. você entra no CampL Né? na vida adulta achando que o sim estará presente pra você a todo momento, vai Não, embora. muito pelo contrário. Eu estou aqui pra Volte provar para que eu casa. falo não pra todo mundo. Vai embora. Puxando o gancho, eu trabalhei um tempo com recursos humanos na Maxon e eu posso dizer pra vocês que quando tá fazendo uma entrevista, o que mais vale é o perfil. Não se martirizem. Às vezes só não é a vaga pra você. Às vezes só não é um processo pra você. Às vezes não é só não é o seu perfil e tá tudo bem. Às vezes a empresa precisa de uma pessoa que conversa mais, uma pessoa que conversa menos e tá tudo certo, gente. E tem perfil pra todo Tem mundo. perfil pra todo mundo e a entrevista é algo relativo, depende do que eles precisam. Acho que aquela empresa precisa, né? Então, não se martirize, gente, tá tudo bem. Não passa de primeira. Né? É isso aí, é verdade. E aí, gente, vou contar um spoiler. Pode contar? Por favor. Samuel, não sem vergonha, né? Porque ele tá deixando o CampL, tá deixando o programa de aprendizagem, tá deixando a empresa, e ele vai contar pra quê agora pra vocês, né? Bom,
Suspirou até, tadinho. Não, eu tô curioso, porque eu não sei também. Bom, vou dizer, eu passei 1 ano e 7 meses trabalhando, sou muito grato ao Campiele pela oportunidade, por todo esse tempo de aprendizado. Igual eu disse, eu cheguei no Campiele, a primeira vez que eu pisei no Campiele tinha 15 anos, estou saindo com 4 meses para fazer 18, então foi um tempo relativamente grande. Então eu sou muito grato tanto à empresa Maxon Wills, o time de RH, tanto ao Campiele. E nesse período, nesse percurso, igual eu disse, você tem que escolher um caminho. E conversando com a minha mãe, minha querida mamãe, te amo, tá bom? Ela decidiu em conjunto, nós tomamos essa decisão em conjunto de eu tirar esse 2025 para estudar, realmente para estudar. Eu vou fazer um cursinho para vestibular, vou fazer 2 cursinhos, na verdade, para vestibular, vou voltar a fazer inglês, enfim. Ou seja, eu vou voltar a ter uma rotina de estudo. Infelizmente, essa rotina de estudo não condiz com o horário de trabalho. Enfim, eu já me desliguei da empresa, já me desliguei do Campiele, vou fazer agora de 24 horas o último encerramento geral, né? E eu confesso que eu fiquei muito triste, não foi uma decisão fácil. O Iago, que já tá aqui mais tempo, passou pela aprendizagem, e você terminou o contato da ZF, né? Terminei. E aí, talvez sabe quanto é triste, assim, quando acaba, quando você sai, sente uma falta. Tô passando por esse... Estamos em 2025, fazem 2 anos que meu contrato da ZF acabou. E eu acredito que foi uma das melhores coisas que podia ter acontecido. Não é uma crítica à empresa, não é uma crítica à empresa. Mas se não tivesse acontecido, se eu tivesse sido efetivado, talvez eu não teria amadurecido o que eu amadureci. Sim. E assim, é sobre isso, gente. Eu acho que você tem que escolher um caminho. Eu acho que você tem que realmente colocar na mesa o que eu quero pro meu futuro. O que eu quero ser da minha vida e qual caminho eu uso para chegar lá. E... é muito sobre isso. Eu decidi, eu escolhi em conjunto, né? Infelizmente, aí tive que deixar o programa de aprendizagem, mas não deixo o Campiele, estou aberto a participar de todos os eventos. Inclusive, ainda faço parte da turma de teatro e não vou sair, tá, Jonathan? Fica tranquilo, mas não vou sair. A dúvida é, vai estudar vestibular para qual disciplina? Qual curso? Tenho 3 cursos em mente. Porém, não quero ser criticado. Não vou criticar. Tá bom? Eu já falei primeiro curso. Eu já falei tudo que eu penso sobre isso. Primeiro curso, eu quero fazer... Eu era direito, que era a minha escolha inicial. Porém, tem algumas divergências aí entre direito e advocacia. Mas, enfim, não é o tópico. Segundo, relações internacionais. Por estar envolvido muito com o mercado internacional. E pela profissão pós-faculdade que eu quero ter. Eu quero ser diplomata. Tá bom? Então, seria muito importante. E a última, que é que o meu coração mais grita. Meu coração grita. Ai, meu Deus, pra eu prestar que é história. Mas eu não quero passar fome. Olha só, gente. Tá precisando de professor, Brasil. Então, a todos os professores limeirenses do estado de São Paulo, nós pedimos desculpa. Desculpa, um grande abraço. Você que é professor. Eu vou explicar. A todos os bacharéis de história, perdão. Eu amo história, sou apaixonado por história. Quem é mais próximo sabe. E eu queria muito estudar história, de verdade. Acho que história é minha paixão. Não tem muito o que dizer. Eu amo história. Só que não condiz com após faculdade eu quero fazer. Eu quero ser diplomata. Então, assim, não faz sentido o diplomata saber da história. Por mais que seja importante, não é o principal. Sim. Pelas funções de diplomata. Pra quem não sabe, de 3 tipos de diplomata, cada um faz uma coisa diferente. Mas tudo envolve uma coisa só, que é relações internacionais. Se relacionar com outros países, manter boas relações. E, enfim, é isso que eu quero pra minha vida. Eu acho que eu tracei um objetivo claro. E eu tô mais entre direito e relações internacionais, mas o meu coração ainda grita história, tá bom? Faz uma história EAD lá que tá bom. É legal. Já quero deixar um abraço a todos os nossos educadores do Campiele. A gente falou agora do professor, né? E lá nós temos os educadores sociais, o pessoal que se dedica muito. Eu fiz parte desse time, tanto do serviço social, serviço de convivência, aliás, e o pessoal da aprendizagem. Um grande abraço. Não vou nem citar nome para não esquecer de ninguém, mas um abração para cada um de vocês. Extremamente profissionais, de extrema qualidade profissional, com exceção do Rafael, é claro, mas... Olha, moleque, olha, a cadeirada aqui vai voar. Josi, é uma referência. Josi, aqui, ó. Puxa saco da Josi. Você puxa saco Meus de quem? Meus 2 professores preferidos, tá? Xavier. Amo todos. Xavier do Mas o Xavier e a Josi estão no meu coração. O Rafael saiu, então... O Rafael saiu. Não, eu vou mandar o meu abraço, porque ela não falou comigo antes de sair, mas um beijo. A Renata Chiari, a
nossa antiga coordenadora. Que saudade da... Todo mundo esqueceu da Renata, eu vou contar pra ela que vocês esqueceram dela. Felizmente aí. Eu vou contar pra ela. Nós estamos gravando esse episódio em janeiro, tá? O episódio vai pro ar e nós temos mais 2 episódios dessa primeira parte do projeto piloto, né? E a gente cedeu a coordenação, a Renata saiu, né? É tema, inclusive, do nosso próximo episódio e deu lugar a Ana Sampaio. Então, um beijo para as duas, são maravilhosas. E no próximo episódio, sem muito spoiler, a gente vai conversar, inclusive, com a Ana Sampaio. E deixa um abração, claro, para Rê, nossa paixão sempre vai ser, né? Bom, vamos lá então pro quase finalmente aí. Eu queria falar um pouquinho sobre algo que está em alta agora em janeiro, que é a nova lei que vai tirar o celular da mão dos alunos, né? A possibilidade de acesso, na verdade, né? Principalmente na escola, né? Vocês todos estudam, né? Acho que o Iago já acabou. Já faz tempo. Acabou? Não, tô no último ano. Tá No último acabando. ano, você tá na... Tô no segundo. Mas me Esse afeta, ano né? começa Somos o do segundo. CampL, me afeta. E o CampL pode ou não, ainda não sabemos, né? Não vou dar spoiler também, dessa decisão de que a gente vai, então, dentro da sala de aula, não ter mais a possibilidade de usar o celular a qualquer momento, de acordo com a vontade do aluno, mas sim de acordo com a necessidade do educador, do professor. E eu queria saber como que essa notícia maravilhosa para os educadores impacta a vida de vocês, Será? alunos, né? Será? Eu acho importante, mas eu quero discutir, não vou influenciar, Eu vou deixar a tenho- Maria falar primeiro. Faltando 10 minutos, é Happy Lord. Rapidinho, vamos lá, 10 falar, minutinhos pra gente acabar. Ah. Maria, fala pra mim, você é viciada? Um pouco. Um pouco Nossa, que quanto? pergunta indecente. Gente, a gente tá no grupo de apoio, dá a mão aqui, ó. Vamos todo Somos mundo dar apoio. dependentes digitais. Maria, você é viciada? Sim. Eu posso, tipo assim, não muito, mas sou. Não muito, mas se eu pegar o histórico, 19 horas no celular. Sim. Sério? Sim. Verdade. Sim. Chutei, gente. Olha só. E aí, o que você acha dessa decisão nova aí? Pra quem quer focar nos estudos, barra eu, é bom. Barra Érica mãe. Mamãe está muito feliz com essa notícia. Que bom. Tipo, eu acho certo, mas não... Tipo assim, acho certo, mas em partes não. Porque, tipo assim, socializar. Não consigo socializar com muita gente, assim, sabe? Principalmente o pessoal da minha escola. Nada contra... Nem fala onde você estuda, pra não Nada expor. contra... Já falei no começo. Então quem não Nada lembrou, contra lembra. Quem não lembrou, lembra. pessoas, esqueci. mas eu não consigo... Tipo assim, a realidade deles não é a mesma que a minha. Entendi. Eu não consigo Natural socializar também, né? com isso. Então, pra mim, é um pouquinho difícil. Uma decisão, uma coisa meio complicada, mas acho bom. Entendi. Legal. Samuel. Tá, eu vou ser breve. Eu tenho só 2 coisas a comentar sobre. Primeiro, eu vou estudar esse ano eu vou estudar no regime particular, né, de ensino. Vou estudar numa escola particular. Boy. Nessa escola, no qual já estudei, sempre foi proibido o celular. Então, nunca pude usar o celular dentro da Então não escola. é nem novidade pra você. Não é novidade. Por isso tem 2 pontos a falar. Eu acho que pedagogicamente é uma perca, eu diria. Por quê? O celular, enfim, a tecnologia pode ser facilmente integrado. E eu acho que isso aconteceu, não da forma que devia. Eu acho que deveria haver regularização, realmente deveria ter a fiscalização, tá? Mas a gente tem que pôr na realidade um jogo. Igual ela falou, eu estudava de noite numa escola. Nessa escola, 2 pessoas estudavam, entendeu? O resto, quando mesmo proibido o celular na hora da aula, ficava fazendo nada, sabe? Fazendo até coisas erradas. Então, assim, a gente tem que colocar no ponto do lápis o que realmente vai acontecer. O que realmente vai acontecer. Talvez pedagogicamente possa parecer bom, mas talvez vai aumentar a bagunça, talvez vai aumentar a conversa, talvez aumente brigas, enfim, porque realmente o celular é uma ótima... Gente, o celular é uma distração, a gente vive 24 horas com ele na mão. Mas você vai pra escola pra se distrair ou pra estudar? Não, sim, o objetivo é estudar, mas a gente se distrai, O educador né? dentro de mim, Pra almoçar. ele O fala. objetivo é estudar. Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma medida que precisa ser tomada nesse momento, mas eu acho que futuramente devia ser feita a sua regularização. Acho que devia ser a implementação feita de forma lógica da tecnologia no ensino brasileiro. Acho que seria uma ótima adição, inclusive. Realmente ensinar os alunos a usar o celular para estudo. Não ser relacionado só a lazer, mas a estudo. Boa. Legal, agora vamos vamos pro Iago, gente. Nós Ó, ficamos torcendo o Iago na é cadeira. difícil, sabe por quê? É difícil, olha, o coração do Não me deixa com 5 educador... minutos, por favor. O educador, ele
grita dentro de mim. A gente já teve essa discussão dentro da sala, nós lemos a lei, Eu li de novo a né? propósito, eu tô mais embasado. E aí a gente conversou muito sobre isso com os nossos adolescentes, né? Primeiro porque a gente ainda não tem uma posição oficial. E depois porque a gente queria muito essa partilha deles. E a gente partilhou isso na sala, né, Iago? E a gente viu que a grande parte do problema nem mora em o celular ser usado ou não, mas numa qualidade de ensino, né? Que foi que a gente refletiu bastante, né? Mas e aí, o que você acha? Tá, falando como alguém que teve acesso comparado com a faixa de tempo onde eu fui inscrito no sistema de ensino e até onde eu saí. Somente essa faixa de tempo onde eu estive estudando. Eu tive a oportunidade de estudar tanto no melhor modelo educacional que eu tive acesso. Particular? Público, só público. Quanto o pior de todos, que é o sistema atual. Sobre tirar o celular das mãos dos alunos no sentido, na base da lei ali, da sala de aula. É ótimo. Perfeito. Maravilhoso. E acredite, Samuel, que não é nem fazendo esse parâmetro de discordar tanto de você, mas eu acredito que você estudou em escola particular. Você teve acesso a um mundo onde as coisas funcionam ligeiramente, pelo menos, no mínimo. Agora, o parâmetro com a escola pública é muito diferente. Eu não vivi, eu não consigo. É outro mundo. Tipo assim, quando dizem que é outro mundo de verdade. Existem escolas públicas que são ótimas. Por exemplo, Castelo Branco, onde tive o privilégio de estudar e presidir o Grêmio. Maravilhoso. Agora não tanto de comentários de quem estuda lá. Mas enfim, tenho um carinho enorme pela instituição. E de todos os diretores, as coordenadoras e os professores. Lembro os nomes de todos eles. Mas enfim, também temos escolas que precisam de mais participação para resolver os pequenos problemas. Não vou citar nomes. Mas existem escolas aqui na nossa cidade, no nosso estado, que precisam resolver esses pequenos problemas. Tirar o celular é uma dessas resoluções. Porque a integração do celular como parte do sistema de ensino não é possível mais. O nível de vício às telas, às redes sociais, é tamanho que a presença do celular na mesma sala em que o aluno está, mesmo estando à distância, o simples vibrar dele pode romper a linha de pensamento dele, a conexão que ele está tendo com o assunto do professor, não só por meia hora, mas pelo resto da aula toda. E se for uma aula dupla, são 45 minutos, mais 45 minutos, com 15 minutos de pausa, dependendo da escola, no Castelo era assim, entendeu? Dependendo do assunto, são 3 aulas, 2, intervalo, mais uma. E aí você não consegue seguir com os alunos a caminho de um assunto que tenha começo, meio e fim, porque ele se perdeu no começo, não entendeu o meio e ele voltou a ouvir no fim. Não tem o meio, não sabe o que fazer, ele não consegue juntar. E a gente tem agora 2 coisas horrorosas. A gente tem o Instagram, a Meta como um todo, o conglomerado, e a gente tem o ChatGPT. É ótimo o ChatGPT, é incrível. Me ajuda a resumir, me ajuda a pensar, me dá algumas ideias. No uso correto, maravilhoso. O Instagram... o uso não é correto, né? A gente sabe bem exatamente. que é outro caminho. Considerando que o Brasil é a Suíça, integrar o celular ao sistema de ensino, perfeito, tem que ser feito para ontem. Lembrando que o Brasil é o Brasil, não dá para ser feito para ontem. E eu falo assim, como educador, a gente que tá lá na frente, lá na PL, a gente tem aulas de 3 horas, né? Permanecer com o adolescente prestando atenção em você é muito difícil, né? E se você tem lá, como você disse, o simples fato de estar no bolso do cara o celular e vibrar, você já perdeu lá o que você estava prestando atenção, e aí até você voltar a reconectar, já era. A aula matou. E pra gente lá na frente é muito, assim, frustrante você estar lá na frente tentando chegar na cabeça do cara e não vai dar certo porque a competição é muito grande, né? Então é difícil de verdade. Eu acredito firmemente, eu tenho a infeliz fé de que realmente o Brasil se digitalizou primeiro que se alfabetizou. O pensamento crítico hoje nunca foi tão ausente dentro de uma sala de aula. Não existe, na verdade. A vontade de pesquisar e descobrir mais sobre um determinado assunto, entender o que está acontecendo, nunca foi tão ausente. E não é de verdade mesmo. Não é fazendo um parâmetro de melhor, pior, de sabe, não sabe. Ninguém é obrigado a saber nada. Todos nascemos do mesmo jeito. E vamos morrer do mesmo jeito. Mas, se você chegar e falar sobre aprendizagem, a pessoa não sabe dizer que lei é, se é uma lei, quem promulgou e quando foi. Você não precisa falar o dia e a data, mas você precisa saber o que está te garantindo, quais são seus direitos, o que a empresa pode, o que ela não pode, o que você pode e você não pode. Quantos jovens não vão descobrir dentro da empresa, quebrando a cabeça com a RH da empresa, cometendo algum erro para poder aprender alguma coisa que já está escrita. E nem é tão difícil de ler. Não.
Não é questão que a pessoa não consegue nem ler, na verdade, né? Não tem esse hábito de interpretar. Então, pode estar o texto lá, as coisas podem estar dadas, literalmente são dadas. Olha, isso daqui é o que você tem que ler. Mas não adianta, o cara não vai ter acesso porque ele não tem capacidade cognitiva de conseguir interpretar. Eu acho que, igual você falou do Instagram, eu acho que o TikTok também é uma ferramenta, assim, que prejudicou muito. Viciante. Principalmente, assim, depois da pandemia. Eu vejo isso depois da pandemia. Eu, antes da pandemia, lia pelo menos 5 livros no ano. Pelo menos. Depois da pandemia, eu leio um livro por ano. E olha se eu consigo bater essa meta. Porque foi onde eu tive mais contato com vídeo rápido, com meu foco. Se perdeu, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito leitora, mas hoje em dia eu não consigo mais ter esse foco. Eu não consigo. Antes eu ficava 3, 4 horas lendo. Hoje eu não consigo mais. Eu acho que realmente isso é um mal da tecnologia. A gente tem tão acostumado a conteúdo rápido, fácil e assim, de fácil entendimento e muito rápido, que a gente não consegue, às vezes, pegar um texto um pouco mais difícil, com uma linguagem um pouco mais avançada e realmente falar, vou entender isso. A lei mesmo usa uma linguagem tanto quanto formal, Sim. Não difícil muitas das vezes, mas uma linguagem você precisa ter entendimento. Você vai ter que pesquisar pelo menos, né? O mínimo, né? Tem palavra em lei que eu vejo que eu falo, eu não sei o que significa. Mas assim, você pesquisa. Agora, quantas pessoas dessas vão ver? Não, vou ver essa lei, realmente vou pesquisar. Entendeu? É difícil, gente. Esse conteúdo realmente atrapalha. Sabe? Isso nem só pra uma lei, né? Quantas pessoas vão ler uma manchete de alguma coisa no Instagram mesmo, interpretou quem interpretou, e problema seu que tá escrito embaixo. E como agora a gente tem, assim, um fenômeno de que ninguém é dono dessa terra, né? Parece que é uma terra sem lei. A gente tem um grande perigo de cair numa fake news, de interpretar uma coisa do meu jeito e aquele jeito ser o jeito errado. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. E a educação, eu acho que é a chave de tudo. Não adianta, né? A gente tem que correr para esse aspecto. A única coisa que eu não mudei de opinião quando a gente conversou foi sobre o conjunto de leis. Eu acredito que esse decreto, essa lei, ela não devia vir para o sistema de ensino sozinha. Acabou o celular, tá? Presta atenção no que o professor tá falando. Não. Devia juntar um monte de lei, mas um monte mesmo. Pega, sei lá, 10 leis, mas para mudar o sistema de ensino. Mas mudar de verdade. Não é esse negócio de novo ensino médio. Toma aula de letiva aí, filho. Não é isso. Quero minhas aulas de filosofia de volta, quero minhas aulas de geografia de volta, quero minhas aulas de história de volta. Não quero uma aula de história, eu quero 2, eu quero o máximo que der. Quero mais de história, eu quero mais de matemática. Samuel curtiu isso. Cara, super, cara, super. Gente, precisa dessas matérias de volta. A gente tá aí vivendo um momento onde a gente vai ter que ser autodidata, né? Acho que a gente já tem essa consciência de que se você não correr atrás do seu estudo, você não for interessado, você ir além do resumo do Google, além do vídeo do TikTok que te ensina a fazer um negócio e diz a verdade sobre aquele determinado assunto, se você não for o cara que vai além, realmente vai ser muito difícil. Bom, assunto pesou, vamos acabar leve então, por favor? Quero saber o seguinte agora para encerrar, que a gente tá dando nosso tempo. O que foi mais bonito nessa jornada de CampL, pensando? Aquela cena que se eu pedisse para você resumir a sua estadia nesse lugar, aquele momento que te marcou para alegre, para vida, assim. O que você ia me dizer? O que você ia elencar? Qual que seria a cena que você ia dizer para mim mais feliz no CampL para você? A começar... Quer começar, Maria? Ou pode ser Iago? Pode começar, Maria. Fica à vontade, Maria. Cena mais feliz. Vamos lá. Pensa aí num lugar do CampL que mais te fez feliz. Acho que na sala, nas aulas de empreendedorismo. Eu esqueci o... Do Ronaldo? Isso, Olha Ronaldo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Ronaldo. Manda um abraço pra ele aí, ó. Legal. Ronaldo, eu vi ele como, tipo, não, ele vai me ajudar nisso e tal. Aí, a cena mais feliz que eu tive foi na feira de empreendedorismo. Eu consegui falar bem, apresentar bem minha ideia, não só minha, como de todo mundo que estava no meu grupo. Legal. E foi a cena mais incrível pra mim. Aos meus olhos, foi a mais incrível. Show de bola, parabéns. Iago, vamos lá. Uma cena, hein? Iago fala mais que a boca, gente. Uma cena, não é um filme. Eu tô me sentindo oprimido. Não, aqui. sem opressão. Não, tô me sentindo oprimido. Eu vou ligar pro... Qual que seria a cena mais feliz, assim, que você elencaria? Eu acho que, se for pra resumir mesmo, uma das cenas mais felizes foi a primeira vez que eu pisei no palco do Pimenta que eu fale pra entrar no palco e depois pra sair. Que legal. É o momento onde todas as luzes estão coloridas e você acha que você é imortal pra sempre. Você não vai morrer nunca. Show de bola. Parabéns. Samuca, vai. Olha, eu não consigo... Tem 2 momentos, eu vou falar eles bem brevemente, mas o primeiro
é a cena do racismo que eu fiz no primeiro Permita. Eu acho que não foi a cena em si, mas a cena, o final da cena, eu, o Nicolas, a Ashley, o Marcos e o Rogério parado na frente do público e todo mundo começou a levantar, aplaudir, ligar o flash. E a gente, lá de cima não dá pra ver nada, mas a gente viu todo mundo levantando, aplaudindo. E quando a gente saiu do palco, a gente não tava microfonado. Aleluia, que a gente não tava, porque a gente saiu gritando, a gente se abraçou, a gente chorou. Acho que foi um dos momentos mais emblemáticos. E o segundo, mas esse é um momento de realização pra mim, eu acho que foi um momento que eu realmente falei, eu consegui. Foi na segunda festa da família que eu participei, eu acho que foi agosto de 2023, ou agosto ou setembro. E lá nessa festa da família, tava eu, meu amigo Nicolas, grande amigo também, e a Renata, antiga coordenadora da Campiele, falou assim, por favor, levantem aqueles que passaram na entrevista. E eu levantei. E aí a Renata falou algumas palavras, e eu nem escutei, mas o ponto é que eu levantei e eu vi o Nicolas, meu amigo, vi pessoas do meu convívio, eu vi muitas pessoas que estavam comigo levantando. Isso me deixou tão feliz, porque eu falei, a gente chegou lá. Todo aquele medo, aquela angústia que a gente tinha foi concretizada, a gente conseguiu passar por serviço de convivência, que é uma fase muito boa, tá? Mas a aprendizagem é outro mundo. Mas foi um momento emblemático. Eu vi todos os meus amigos, aquelas pessoas que eu gostava, junto comigo nessa jornada. E foi muito, muito feliz pra mim, assim. Que legal. Muito bem. Parabéns, gente. Quero agradecer a vocês. Foi muito bom esse tempo de conversa. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Você que está acompanhando a gente, de repente, às vezes nem faz parte ainda do CampL, né? Quer ainda fazer sua inscrição. Você pai, mãe, né? É isso que a gente experimenta. Nós vivemos hoje dentro daquela instituição para trazer vivências como essa, para que as pessoas que a gente está formando ali, e a gente forma pessoas, seres humanos, possam experimentar isso daqui que esses meninos experimentaram. Então, muito obrigado, viu? O CampL é um lugar de muitas portas abertas, de muitas coisas para fazer. E acho que para finalizar, peço licença a todos os bacharéis de história, um beijo. A todas as mães do Brasil, um beijo. Todos os professores, eu não falei mal da profissão, eu falei mal da remuneração, é desvalorizada a profissão. A todos os atuais, os futuros e os passados patrulheiros, um abraço a todos vocês, Isso. Obrigado. Exatamente. Viva o CampL! Beijo, mãe. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Muito obrigado ao Galileu Ângulo Vestibulares por essa parceria maravilhosa, de coração. Um abraço a todos vocês, todos que apoiam. E se prepara para o nosso próximo episódio. A gente se vê, então, no terceiro episódio do Campcast. Um abração. Tchau, tchau. Uhul!